Ok, vamos lá mergulhar nos materiais de hoje. A gente tem aqui uns trechos bem interessantes do livro Você Governante, do Márcio Bringente. Sim, um livro com uma proposta hum, bem direta, né? Um guia para a gente tomar as rédeas da própria vida. Exato, tipo um manual de autogovernança. E ele faz isso através de diálogos com uma figura, um mentor, que ele chama de amigo do Bringente. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco essas ideias principais que ele traz nesses trechos, como que a gente pode se tornar esse governante da própria vida, sabe? Descobrindo um poder interno, aplicando princípios de liderança. E um ponto que chama atenção logo de cara é a base espiritual forte, né? Tem muita referência bíblica ali para dar suporte aos conceitos. Muita mesmo. Até habilidades bem práticas. Tipo, Comunicação, tomar decisão, gestão de crise, até autocuidado. Ele não fica só na filosofia. Ele propõe exercícios, né, para a pessoa realmente tentar aplicar aquilo. parece bem passo a passo mesmo. Sim, uma guia para a transformação. Então, vamos começar pela base disso tudo, pela fundação. O capítulo 1 já joga essa ideia central, que existe um poder interior para governar a vida. Uhum. E isso surge numa conversa inicial dele com esse amigo numa praça, né? Mas de onde viria esse poder? O livro vai direto ao ponto. Vai sim. Ele afirma que a fonte é divina. Cita até João 15,5, né? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Certo, mas como que o livro liga essa dependência com a ideia de governar? Parece um pouco contraditório, né? Pode parecer, mas a conexão que ele faz é que essa dependência não é para ser passiva. É justamente a fonte da capacidade de agir, sabe? Reconhecer essa conexão com Deus é o que liberaria o potencial para tomar as rédeas. Entendi. Tanto que o primeiro exercício que ele propõe é bem prático para ativar isso. Listar as áreas da vida que você quer governar, sei lá, finanças, carreira, família. Visualizar o futuro, né? Isso. Visualizar como seria daqui a um ano já exercendo esse controle, mas sempre lembrando dessa fonte maior. Ele até cita Tiago 4,2, peça a Deus o que está faltando. Quer dizer, o próprio ato de pedir já é parte do processo para receber essa capacidade. Entendi. Então, o poder vem da conexão, mas a ação de governar ainda é nossa. Isso tem tudo a ver com saber quem a gente é, imagino. O livro entra nessa questão da identidade. Totalmente. O capítulo 3, sobre identidade e propósito, aprofunda justamente isso. O argumento é que descobrir esse poder interior tá amarrado com entender quem você é de verdade, qual sua missão. E como descobrir isso segundo o livro? Terapia. Autoconhecimento. Bom, não da forma convencional, talvez. Ele diz que essas respostas são reveladas por Deus, principalmente. Através da oração, da meditação. É mais um processo de escuta, de ficar receptivo, sabe? Tem até um exercício bem peculiar que ele sugere para descobrir o propósito. Envolve um copo d'água, fazer uma pergunta para Deus antes de dormir, anotar sonhos. Meio místico, então. Um pouco. Mas a ideia por trás é reforçar que existe um plano maior. Ele cita Jeremias 29,11 sobre os planos de Deus para a gente, né? Planos de prosperidade, de esperança. Fica claro que, para ele, a autoconsciência para governar começa nessa busca espiritual. Certo. Então a base é essa, conexão divina que revela poder, identidade e propósito. E a partir daí, como é que ele desenvolve os princípios de liderança mesmo? Aí a gente entra no capítulo 2, a arte da liderança, e aqui tem uma redefinição que eu achei interessante. Qual? Liderança para o livro não é só estar no topo, ser chefe. É mais sobre elevar os outros, inspirar, servir e, muito importante, formar novos líderes. Gosto disso. Mas onde começa essa liderança? Começa dentro, no autogoverno. Para liderar fora, primeiro você tem que liderar a si mesmo. Faz todo sentido. Liderança como serviço, como desenvolvimento. E como ele encoraja a gente a assumir isso? Tem alguma referência para dar aquele empurrão? Tem sim. Para inspirar coragem, ele cita Isaías 41:10.
Não tenha medo, pois estou com você. A ideia é que essa segurança que vem de Deus permite que a gente ouse liderar, começando pela gente mesmo. E tem exercício prático para isso também. Tem. Refletir sobre qualidades de líderes que você admira, né? E pensar, tá, como eu posso começar a incorporar isso no meu dia a dia? É um convite para modelar e agir. Modelar. E ele dá exemplos de modelos. Sim, no capítulo 4, ele analisa o que chama de grandes governantes da Bíblia. Foca em Moisés, Josué e Davi para extrair lições de liderança dali. Interessante. E quais são as lições-chave de cada um, segundo o livro? Bom, de Moisés, o destaque é a importância de confiar em Deus, mesmo quando a tarefa parece impossível, sabe? E a necessidade de ouvir a voz dele para guiar. Uhum. De Josué, a ênfase é na coragem, na determinação, na fidelidade como fontes de força para conquistar os desafios. Ele cita Josué 1:9. E o Davi, que teve altos e baixos, né? Exato, e o livro aborda isso de forma bem humana. A lição que ele tira do Davi, apesar dos erros graves, é sobre a importância do arrependimento sincero, de buscar o perdão e de continuar buscando a Deus mesmo depois de errar. O Salmo 51 entra aí. Então, o que une esses exemplos é essa mistura de dependência de Deus com ação humana, coragem e até arrependimento, liderança real, né? Precisamente. Liderança com altos e baixos. E essa ideia de aprender com os erros, mesmo dos grandes, leva a gente para a questão da ética, né? Imagino que seja crucial para um governante, como o capítulo 8 trata disso. Sim, a ética. Como manter o rumo? O capítulo 8 chama a ética de bússola moral. O argumento é que, no meio de tanto barulho, tanta opinião, a chave para decidir certo é aprender a ouvir a consciência. A consciência. É, que o texto interpreta como sendo a voz de Deus dentro da gente. Para isso, precisaria silenciar as distrações externas, cultivar essa conexão interna. Ele até cita 1 Coríntios para falar do discernimento espiritual necessário para entender e aplicar esses princípios éticos divinos. Entendi. Fundamentos, princípios. Mas e as habilidades práticas? O livro desce a esse nível? O como fazer? Com certeza. Vários capítulos são sobre isso. O 5, por exemplo, é todo sobre o poder da comunicação. Ah, comunicação é fundamental. Essencial, né? Para passar visão, motivar a equipe, resolver conflitos de um jeito bom, construtivo. E que técnicas ou dicas ele dá sobre comunicação? Ele menciona algumas coisas que a gente até conhece, mas reforça. Prestar atenção na linguagem corporal, que fala muito. Verdade. Usar perguntas abertas, sabe? Não para interrogar, mas para entender melhor o outro, para fazer pessoa pensar. E a prática do feedback construtivo. Feedback é chave, mas tem que saber dar, né? Exato. Com foco no desenvolvimento da pessoa, não só na crítica pela crítica. Ele até cita Colossenses para a conversa ser agradável e temperada com sal. Ou seja, que edifica, que traz sabedoria. E tem exercícios de autoavaliação no capítulo também. Legal. E além de comunicação, que outras habilidades ele aborda? A tomada de decisão, no capítulo 6, ele usa uma metáfora boa. A gente está sempre numa encruzilhada. E cada decisão molda o caminho. É verdade. E como tomar decisões melhores? A mensagem principal é que isso se aprende, se aperfeiçoa. E a chave, de novo, a autoconsciência. Se conhecer bem. Exato. Conhecer seus valores, paixões, medos, para tomar decisões alinhadas com quem você é e com seu propósito. O livro incentiva a ser proativo, não deixar que outros decidam por você. E os erros nas decisões, como lidar? Ah, isso é interessante. Ele diz para não ver como fracasso, mas como aprendizados, oportunidades para ajustar a rota. E claro, ele sempre volta na importância de pedir sabedoria a Deus, citando Tiago de novo. Autoconsciência, decisão e liderar gente, equipe. Sim, capítulo 7. Construindo uma equipe forte. A analogia que ele usa é de construir um prédio. Precisa de planejamento, material bom, cuidado constante. Começa pela seleção, imagino. Exatamente. Seleção cuidadosa. E os critérios vão além da técnica, sabe? Tipo, Buscar gente com valores alinhados, que compartilhe objetivos parecidos, que tenha bom caráter e que queira aprender, crescer junto.
Ele até usa a passagem de 2 Coríntios sobre jugo desigual, aplicando para a importância desse alinhamento de visão na equipe. Faz sentido. E depois de selecionar? Criar um ambiente positivo, inclusivo, onde tenha respeito, colaboração, comunicação aberta. E entender que isso não acontece uma vez só. É um processo contínuo. Avaliar, dar feedback, ajustar. Uhum. O capítulo termina com perguntas para a gente refletir. Como eu aplicaria isso na minha equipe, seja no trabalho, na família, para pensar estrategicamente sobre as pessoas ao redor. Selecionar, criar ambiente, manter. Um ciclo. Mas a liderança tem perrengue, né? Crise. O livro fala disso. Fala, sim. Capítulo 9. Gerenciamento de crises. A visão dele é que crise é inevitável. E mais, é na crise que o líder de verdade aparece, que o você governante se revela. E o que precisa para navegar numa crise, segundo ele? Ele lista um monte de coisa. Calma sob pressão, comunicação clara e eficaz, decisão rápida, empatia com quem está sofrendo, escuta ativa para entender bem o que está rolando e, claro, resiliência para superar. Ufa, bastante coisa para ter no meio do caos. E a força para isso tudo vem de onde? Adivinha, da fé. Ele volta para o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A ideia é que essa conexão com Deus dá a calma e a clareza necessárias. E tem exercício para crise também? Tem. Refletir sobre crises que você já passou. O que aprendeu? Como pode usar isso no futuro? Para transformar a experiência em aprendizado mesmo. E depois da crise olhar para o futuro, né? Inovação. Exato. O capítulo 10 conecta isso. Inovação e visão de futuro. O governante não pode ficar parado. Precisa criar uma cultura que incentive experimentar, correr riscos calculados e, muito importante, aprender com o erro, não ter medo de falhar. E ter uma visão clara, imagino. Fundamental. Uma visão clara, inspiradora, bem comunicada do futuro que se quer construir, alinhada com os valores e, claro, buscando a orientação de Deus. Ele cita Isaías e Jeremias de novo, ligando a ajuda divina a essa construção do futuro. E como estimular essa coisa da inovação na prática? Ele usa umas perguntas tipo coaching, sabe? Para fazer a gente pensar, onde eu preciso inovar? Qual seria o ideal? Quais os obstáculos? Como superar? Qual o primeiro passo, hoje, para tirar a inovação do campo das ideias e levar para a ação? Entendi. E falando de inspirar, motivar, tem um capítulo sobre carisma, né? Essa palavra sempre gera a curiosidade. Qual a visão do livro? Assim, capítulo 11, o poder do carisma. E a definição que ele dá é diferente. Ele argumenta que carisma não é um truque, não é algo que se tem. Não. É algo que se é. É a expressão externa de um amor que vem de dentro, sabe? Fruto da autenticidade, da integridade, da fé vivida. Que interessante! O exemplo máximo que ele cita é Jesus. O carisma dele viria da humildade, da compaixão, do serviço. E, de novo, a fonte dessa força interna que vira carisma é a dependência de Deus. João 15,5 de novo. Carisma como autenticidade e serviço. Gostei dessa visão. E depois de tanta habilidade, tanto desafio, o livro lembra que o líder precisa se cuidar também. Autocuidado. Lembra, e com bastante ênfase, no capítulo 12. A lógica é simples. Para cuidar dos outros, para liderar, você precisa primeiro cuidar de si, nutrir a fonte. E ele dá dicas práticas? Dá sim bem concretas. Algumas parecem vir direto das conversas com o amigo. Fala de nutrição, cita exemplos como ovo, açafrão, óleo de coco. Fala de atividade física, dá o exemplo de caminhar na serra. Mas o ponto legal é que ele ressalta a individualidade nisso. Como assim? Ele até menciona umas áreas tipo nutrigenômica, medicina integrativa, ozonioterapia, jejum intermitente, não para receitar, mas como exemplos de que o cuidado é pessoal, sabe? Que vale a pena buscar orientação profissional para achar o que funciona para você. O foco é a saúde integral, corpo, mente e espírito. Cita até 3 João. Bem completo. Chegando ao final desses trechos, então, o que os últimos capítulos e a conclusão trazem sobre essa jornada do você governante? Apoio de gente querida, amigos,
família, mentores e, claro, na visão do livro, com o apoio constante de Deus. Manter a visão e o propósito é o que ajuda a seguir. E a conclusão amarra tudo. Amarra. Reforça essa ideia da jornada de transformação. O governante que o livro desenha é alguém que busca refletir a imagem de Deus e por isso consegue governar a vida e influenciar os outros com sabedoria, justiça, amor. E que essa busca, esse aperfeiçoamento, dura a vida toda. E o tal amigo do Brinhente? O mistério resolvido. Sim. Na conclusão fica bem claro que ele é uma personificação, uma alusão a Deus. Ou, mais diretamente, a Jesus. Ah, Para reforçar, ele cita João 8,58, antes que Abraão nascesse, eu sou. E Gênesis 1,26, sobre Deus ter criado a gente à sua imagem, com capacidade de governar. Essa revelação final meio que cimenta a base teológica do livro todo. E a parte sobre o autor, Márcio Bringente, confirma isso? Confirma. Ele se descreve como servo de Deus, fala do ministério dele com libertação, cura interior. E diz que o objetivo do livro é justamente despertar esse você governante, que para ele está dentro de cada um como um potencial divino. Então, resumindo tudo que a gente viu nesses trechos, qual a grande mensagem de você governante? Olha, parece ser um chamado bem forte para a autoliderança, sabe? Para assumir a responsabilidade pela própria vida, essa tal governança pessoal. Só que Mas não é uma jornada solo, de autossuficiência. Muito pelo contrário, é totalmente baseada na fé cristã. O caminho que ele propõe envolve achar um propósito maior, que vem de Deus, desenvolver habilidades de liderança, comunicação, decisão, ética, equipe, mas sempre partindo do princípio que a força, a sabedoria, a resiliência vem dessa conexão com Deus. É uma mistura de agir humano com confiar divino. e aquelas perguntas do começo, né? Quem era você até ontem e quem você quer ser a partir de hoje? Qual seria a resposta que o livro sugere? Ele não dá a resposta pronta, mas aponta muito numa direção, né? A resposta parece ser parar se ver como vítima, como limitado pelos erros, e abraçar essa identidade de governante, alguém criado com potencial divino, capaz de agir com propósito, com sabedoria, com amor. A mudança começaria aí, nessa autopercepção, reconhecer esse potencial que ele diz ser a imagem de Deus. E agir de acordo depois. Exatamente. Agir de acordo com essa nova identidade seria o passo seguinte. É, sem dúvida, é uma abordagem com uma base de fé muito clara, muito central. Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente, né? Como esses conceitos, essa perspectiva que a gente tirou aqui dos excertos de você governante, conversam ou não com a busca de cada um por desenvolvimento, por liderança, por propósito. Uma visão bem específica sobre como governar a própria vida.